Bom, uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande poder apresentar o professor Barnabé. O professor Barnabé, ele é um dos nossos ícones aqui na Ordem dos Economistas do Brasil, é um dos nossos vice-presidentes. Ele está atuando em plataformas de inteligência artificial, não é apenas utilizando-as, mas criando aplicativos, e ele certamente terá a oportunidade de falar de toda esse trabalho que ele está desenvolvendo nessa área. E tenho certeza que teremos uma brilhante palestra com o professor Barnabé. O professor Barnabé tem que ser realçada a sua presença, pois aqui na Ordem dos Economistas do Brasil sempre estamos fazendo isso, porque foi graças ao presidente, ao nosso vice-presidente, professor Barnabé, que estabelecemos relações com Javier Milei, presidente da República Argentina. Foi graças ao professor Barnabé que estivemos em Buenos Aires, ele esteve junto conosco, e ele tem esse lado aí de realçar amizades, de fortalecer uma série de amizades e que nos ajudam muito nesse momento do tempo. Está me ouvindo, professor? Estamos ouvindo, sim. Houve aqui um problema de natureza técnica que eu até agora não entendi, mas estou ouvindo bem. Agora, Então, eu pensei que tinha ocorrido algo. Bom, professor Barnabé, não tenho muito mais a lhe dizer, a não ser que vamos ter uma excelente palestra. A palavra é sua, querido colega. mas deixa eu ler rapidamente, Mandolo, a síntese aqui do currículo do professor, porque senão tem que ser síntese, bem síntese, né? É verdade. Bom, como já introduziu o professor Manolo, o nosso ilustre vice-presidente, economista, mestre em administração econômica, especialista em administração por objetivo em educação e meio ambiente, jornalista, pesquisador de três universidades: a Universidade São Caetano do Sul, o Instituto Atlântico e da Universidade de Santa Cecília, tendo como linha de pesquisa a teoria do crescimento econômico sustentável e inovação. Bom, professor universitário, como já foi dito, jornalista, membro da Escola Austríaca, vice-presidente de finanças da Ordem dos Economistas do Brasil, mentor investidor em startups, CEO e fundador da Percept G5, telemedicina, também CEO e fundador da Ubank e da Walkover. É isso que se fala, Banabé? É Walkover, gestão financeira. Hoje nos brinda com a aula que tenho certeza será brilhante da economia 0.0, economia 5.0 da era quântica. Professor Barnabé, o microfone e a turma está sob seu comando. Muito obrigado mais uma vez, já reiterando o que disse o professor Manolo. Muito obrigado a todos, ao presidente, nosso querido e grande amigo de muitos e muitos anos, professor Manolo, professor Almir também, que acompanha todo esse tempo. Já na nossa idade, estou fazendo agora, essa semana de 77 anos, a gente não começa a falar em quanto tempo para trás, porque assusta aí o pessoal que está nos ouvindo. Mas a verdade é que essa amizade que tem nos É conduzido um, a desenvolver muitos trabalhos juntos. Eu tenho alguns artigos com muita honra, científicos assinados junto com o professor Manolo, com a nossa querida colega a doutora Alessandra, lá da Unicamp, e com a participação, inclusive, da professora Fabiola. Enfim, nós temos vários trabalhos juntos. Mas vamos ganhar tempo e eu quero aqui já compartilhar com vocês, pedir para a nossa querida amiga que está nos ajudando, A Monique, a Monique, se está tudo ok. Monique, eu posso começar? Tudo ok, professor, certinho. Posso começar. Então, tá ótimo. A apresentação do título, o
professor Dr. Almir já apresentou, né? Da economia 0.0, a economia 5.0 da era quântica. Uma análise da coevolução da economia, do direito e da cognição do Homo sapiens para essa iminente era quântica, não é? É, aqui. Bom, o meu currículo já foi apresentado. Eu só vou fazer uma correção, Almir, porque o Banco Oi. Central exigiu que eu mudasse o nome do Bank. É, por conta da nova norma do Banco Central, eu tive que mudar o nome de Ubank para o Digital, né? Só no Ah, Brasil entendi. que o que está escrito na Constituição não vale e uma norma do Banco Central passa a valer. É, também, como você lembrou, eu continuo, a Precep passou a se chamar o W Life é, é, Sapiens Center, que é um marketplace de saúde, né? Entendi. Eu acho que antes da gente conversar, e isso eu sinto falta em alguns palestrantes, a, a forma ética e honesta de cada um dizer os princípios, aquilo que ele acredita, né? Porque, como nós vamos ficar aqui falando uns 40 minutos, é importante que vocês saibam no que eu acredito, né? Eu acredito na eubiose, que é a ciência da vida, a prática do bem, do bom, do belo, da fraternidade universal entre os homens e a harmonia em relação à natureza e ao universo. Quero dizer que, além de eubiota, também sou maçom desde 1979 e professo até hoje essa filosofia, essa ciência que é a maçonaria. Acredito na sinarquia. É, Sinarca é todo aquele que transmite conhecimento de caráter libertário, né? Lutando pela libertação mental e espiritual do Homo sapiens, não é? E da escola austríaca, junto com Milley, também é economista e formado pela escola austríaca da Argentina, que é a escola que acredita e enfatiza o poder da organização espontânea no mecanismos de preços, né? Que algumas filosofias e ideologias não acreditam, né? Também os economistas da escola austríaca defendem a aplicação rigorosa de acordos contratuais voluntários entre os agentes econômicos, né? E afirmam, e afirmam que transações comerciais devam ter a menor imposição possível de forças coercitivas, como as governamentais e as corporativas, né? Coisa que o Brasil não está vivendo hoje, mas essas são, de forma ética e honesta, o que eu acredito. Mas vamos começar falando sobre o nosso tema, né? Nós desenvolvemos um tema que foi o tema de hoje é uma sequência de um artigo científico escrito pela doutora professora Alessandra e pelo professor doutor Manolo, com participação de outros, e nós que fizemos um artigo da economia do direito 0.0 à economia do direito 4.0, acreditando sempre que a trajetória da evolução da humanidade pode ser compreendida através da interação contínua de três pilares fundamentais, né? Que à medida que um evolui, impulsiona o outro. Porque quando a gente fala que quando o Homo sapiens surge no planeta, surge com ele as ações econômicas e as ações normativas, né? Próprias da ciência jurídica. As ciências econômicas, as ciências jurídicas, claro que nasceram em 1800, mas quando o Homo sapiens surge no planeta, as ações econômicas surgem com ele, as ações normativas de combinação também surgem. Então, essas três modelos de coevolução que fundamenta toda a palestra nossa de hoje, né? É importante aqui. Então, nós começamos rapidamente lá na origem, lá
baseado inclusive em muitos estudos das ciências, o Homo sapiens, que também do Harari confirma, né, que o marco zero do Homo sapiens surge lá na África Oriental. Existem algumas teorias mais modernas que o Homo sapiens surgiu em várias partes do mundo, mas a mais aceita é essa do Australopithecus, que é o descendente que nós somos descendente, né? E a gente, e quando esse Homo sapiens surge, surge com ele as suas ações econômicas, claro que na época focadas necessariamente à sua sobrevivência, né? E à perpetuação da espécie, que é conhecido essa era como a era do caçador-coletador. A verdade é que a gente não surge no planeta nem como caçador, nem como coletador. A verdade é que nós éramos roedores. A gente sobrevivia roendo o resto do resto que sobrava do osso da caça, dos outros animais e dos outros gêneros que viviam nesse período. E é nesse período que a nossa cognição quântica nós consideramos quase zero. Era muito pequena essa cognição e nós éramos, na realidade, fazíamos parte da base da cadeia alimentar do planeta Terra. Mas acontece uma coisa divina, eu diria. O ponto de inflexão é chamado de revolução cognitiva. E isso surge há 70 mil anos. Né? Há 70 mil anos surge a revolução cognitiva, que é uma nova forma de pensar, de comunicar, que eleva o Homo sapiens da base da pirâmide alimentar para o topo, né? Desenvolve-se a linguagem simbólica, que é a chave dessa revolução cognitiva. A ciência não sabe dizer que, como o gênero mais frágil da cadeia alimentar, de uma hora para outra, desenvolve essa cognição, né? E com ela surgem novas habilidades que o Homo sapiens não tinha pelos 130 mil primeiros anos da sua vida aqui no planeta, né? Era de transmitir mais informações sobre o mundo e evitar perigos, né? E buscar a caça. Transmitir mais informações sobre as relações sociais, transmitir informação sobre conceitos simbólicos, né? Os mitos, os deuses já começam a ser criados pelo Homo sapiens. E quais foram esses impactos? O primeiro impacto foi o planejamento de ações mais complexas, que nós não tínhamos antes, né? Formação de grupos maiores. Nós éramos grupos de 3 ou 4 pessoas e passamos a ser mais coesos, formando grupos de 150 pessoas já, um cooperando com o outro. Esse espírito de cooperação em massa é que nos fortalece em relação aos outros gêneros e que nos eleva ao topo da pirâmide. Então, há 70 mil anos, com a revolução cognitiva, no período dos 0,2, né? Nós surgimos no 0,0, 0,1, no 0,2 surge a cognição nesse aspecto que nós estamos conversando e que eleva o homem da base da pirâmide, nós lá que éramos roedores, passamos a ser caçadores, coletadores e fomos para o topo da pirâmide e nunca mais saímos, né? O Homo sapiens até hoje permanece nesse topo. Depois o primeiro período que surge depois da Revolução Cognitiva, em que é um marco de aumento da produção de bens econômicos, de aumento da população humana, né? Da reprodução humana, ocorre há 12 mil anos atrás, né? Que é chamado o marco da Revolução Agrícola, quando nós domesticamos os vegetais, os animais, né? E transformamos como uns recursos para produzir numa velocidade, através de um planejamento, os bens econômicos, né? Essa é a evolução da cognição que começou lá atrás, há 70 mil anos, no 0,2, e essa cognição que agora é muito mais madura, muito mais preparada por todo esse tempo em que o Homo sapiens surge, e essas experiências acumuladas levam a um foco de um planejamento de longo prazo, né? De ciclos sazonais e o conceito de propriedade que nasce aí, né?
tem algumas ideologias que não acham que não tem que ter conceito de propriedade, mas ela surgiu há 12 mil anos atrás, né? Para contar para esses modernos cientistas sociais. E depois, não, 2 mil anos depois, ou seja, há 10 mil anos, surge com o aumento da população, os grupos sociais começaram a se encontrar. E aí nasce a necessidade das trocas. E das trocas, a produção mundial dobra, porque você tinha que plantar o arroz que você plantava só para o teu grupo, você ia plantar agora o arroz para o seu grupo e para o outro grupo que produzia o outro tipo de produto. Se o meu grupo produzia arroz, o outro grupo feijão, eu ia produzir arroz para mim e para trocar. O outro grupo ia produzir feijão para ele para trocar. Nascem as trocas. O marco histórico dessas trocas é a rota das sedas, né? O florescimento das civilizações helênicas. Enfim, é o cognição 2.0. O homem aprende a trocar, ele começa a se especializar. Um vai se plantar arroz, outro feijão. A especialização do trabalho, o aumento da produção, as trocas, a humanidade passa a viver a economia e o direito, porque, claro, que os princípios econômicos, os princípios de acordos, de contratos, surgem exatamente na economia e no direito 2.0 há 10 mil anos atrás, com a cognição 2.0. E um dia desse aí, depois de 10 mil anos, agora, há 263 mil anos, em 1760, o homem substitui a produção das suas mãos por máquinas e equipamentos. É a grande revolução industrial, é a força da máquina. A cognição passa a ser analógica, né? Que é essa cognição aqui que viveu até um dia desse e que nós temos ainda muitos humanos vivendo na cognição analógica, não conseguiram passar para a cognição atual. Mas essa cognição analógica, que durou 263 anos, é um marco que vai substituir a força humana, a força animal, consolidando o trabalho assalariado, a distribuição de renda. Essa é a cognição 3.0, né? Definida como um processo de transferência de informação ou significado de uma fonte para um alvo, né? Sem a interferência é uma inferência, desculpa, é uma inferência do particular para o particular, né? E essa revolução, e muitas vezes confundido com a economia 4.0, isso tudo aconteceu na economia 3.0. E nesse período da economia 3.0, ocorreram 3 períodos da Revolução Industrial. A primeira, entre 1760 e 1840, que é a máquina a vapor. A segunda, a eletricidade. A terceira, a Revolução Digital e do computador, que é a preparação para a era que vivemos hoje. E a quarta, Revolução Industrial, que ocorre na economia 3.0, no direito 3.0, claro que o direito muito amadurecido para viver e ajustar os desequilíbrios e os conflitos da era industrial, a economia muito evoluindo muito, mudando seus conceitos, derrubando velhos paradigmas, e até essa quarta virada, que é a origem da inteligência artificial, da robótica, da internet das coisas, da nanotecnologia. Essa virada da quarta revolução industrial é o preparatório para passar o bastão para a era que nós vivemos hoje, que é a era da economia 4.0, né? A economia 3.0, o direito 3.0 passa o bastão para a economia 4.0, para o direito 4.0, que é o período que nós estamos vivendo hoje, né? Há 31 anos. Veja que enquanto a era industrial durou quase 300 anos, 264 anos, nós estamos vivendo há 31 anos nessa nova era, que é a era do conhecimento que Peter Drucker e Schumpeter já diziam, né? E estamos vivendo essa era. A era da rede na era do conhecimento, né? O mundo vira rede, né? O marco é o surgimento da internet
comercializa e democratiza o acesso às informações, né? Quais são as características chaves dessa era que estamos vivendo? As inovações disruptivas, a internet das coisas, a inteligência artificial e agora a superinteligência artificial, o blockchain, que é fundamental para viver nessa era em que vivemos. A produção acontece em rede e a comercialização migra para plataformas digitais, não é? Se nós formos buscar quem eram as 10 maiores empresas há 30 anos atrás, nós vamos descobrir que eram empresas industriais que produziam bens concretos, né? A indústria automobilística, a indústria do petróleo, a indústria de alimentos, tipo Coca-Cola, que representavam as 10 maiores empresas. Se hoje nós formos ao Google perguntar quais são as 10 maiores empresas, ou as 10 maiores empresas que faturam no mundo, nós vamos só encontrar as 10 maiores empresas que produzem bens invisíveis, né? Facebook, Google e assim por diante. Isso é o que caracteriza a economia 4.0, né? A lógica 4.0 permeia todos os setores, saúde, permeia a evolução, a saúde 4.0, a educação 4.0, a indústria 4.0, e essa é o marco da era que vivemos hoje. Quais as características da cognição 4.0, que faz parte da economia e do direito 4.0, né? A inteligência cognitiva, desculpem aqui. A inteligência cognitiva na tecnologia é a capacidade de aprender com base em dados, né? A riqueza desse período em que vivemos, da economia, do direito e da cognição 4.0, a grande riqueza é aprender com os dados. Os dados são a riqueza dessa nossa era, né? E aplicando modelos estatísticos para entender padrões de ocorrências ao longo tempo, dentro desse longo tempo, né? E vivemos também o período da família das inteligências artificiais. Hoje, a estatística mostra que cada minuto nascem 3 inteligências artificiais no mundo, né? E a cognição deixa de ser um processo puramente biológico e passa a ser amplificada e executada por sistemas artificiais, operando em uma escala de velocidade sem precedentes, não é? Este é o mundo da cognição 4.0. Portanto, para onde nós vamos, né? O limiar da economia 5.0. Vamos relembrar que já ultrapassamos a era do caçador-coletador, né? Que é a cognição 0.0, e que dentro desse período, há 70 mil anos, nasce a primeira cognição, a cognição 0.2, né? A era agrícola da economia, do direito e da cognição 1.0, né? Que é a evolução desses 3 colunas, né? A era comercial da especialização, a divisão do trabalho, em que aumenta em muito a produção de bens, amplia as relações entre os humanos e o conceito das ciências jurídicas, né? Depois, há pouco de 300 anos atrás, a era industrial. E hoje vivemos a era do conhecimento, que é a era 4.0. E para onde nós vamos, né? Estamos entrando na nova era que substitui a era do conhecimento, que é a era quântica. Veja que desde a origem do Homo sapiens no planeta, nós já passamos por várias eras com uma característica interessante. É a aceleração da evolução dos 200 mil anos numa perspectiva. Aí vocês vão verificar que a cada jornada do Homo sapiens é marcada por uma compreensão temporal radical, né? Cada nova era é exponencialmente mais curta que a anterior, né? Olha quanto que durou a primeira era da cognição 0.0, né? É verdade que há 70 mil anos da cognição 0.0 nasce a cognição 0.2, ainda nesse período.
mas ela se estabiliza na cognição 1.0 há 12 mil anos atrás, há 10 mil anos a cognição 2.0, há 263 anos a cognição 3.0 e há 31 anos a cognição que nós vivemos hoje, a cognição 4.0. Mas já está batendo na porta do Homo sapiens a nova cognição. Então, esse gráfico foi feito de propósito para nós percebermos essa, essa maneira temporal radical da diminuição de uma era para outra, não é? Mas só que para nós caminharmos nessa nova era, é necessário que nós desenvolvemos. Opa, desculpa. Opa, aqui. Nós temos que desenvolver para chegar nessa nova era, nós temos que construir pontes. Porque o modelo da coevolução que nós viemos, essa coevolução do direito, da economia e da cognição que o homem desenvolve, até essa era 4.0, é o fim do território conhecido, né? A transição para a era quântica não é um salto de fé, mas é uma travessia que exige a construção de três pontes argumentativas e fundamentais: a ponte causal, a ponte estrutural e a ponte narrativa. É verdade que, para explicar a construção de cada uma dessas pontes, certamente, professor Almir, ficará por uma palestra do ano que vem. Mas é importante deixar claro que essa mudança da nova era para a era que nós estamos, que está abrindo a porta para a humanidade, passa pela compreensão dessas três pontes, porque vai para o desconhecido, né? Mas sem perder a sincronia dos cinco pilares. Nós não podemos perder essa sincronia, que ela é fundamental, né? Que é a sincronia, o equilíbrio perfeito entre a cognição 5.0, a economia 5.0 e o direito 5.0. O direito 5.0, que a humanidade está meio que esquecendo hoje, ela é tão importante quanto a economia e quanto o desenvolvimento cognitivo, né? A cognição que opera com análogos funcionais, quânticos, permitindo que o pensamento paralelo e a cognição coletiva e emergente, né? A economia da 5.0 é baseada nas superinteligências, né? Realidade virtual imersiva e automação da produção intelectual e física, né? É, e o direito, a arquitetura jurídica habilitadora de definir novas formas de personalidade, de propriedade e de contratos para o mundo biodigital. Então, é fundamental que naquela ponte se mantenha esse equilíbrio, nesse horizonte quântico, a sincronia dos três pilares que nós estamos falando. Mas vamos lá. Que é a cognição 5.0? Como que vai funcionar, ou como já está funcionando? Porque essa meninada que está nascendo aí dos 3 anos em diante, já de 5 e muitas crianças com 10 anos, já estão com a mente quântica, né? Eu não gosto muito de chamar de mente, mas essa mente, como ela funciona nesse universo quântico, né? Na nova teoria, minha gente, a cognição quântica entende que a mente não é uma forma linear de preto e branco, um e dois, como é o computador, de 0 a 1, mas sim como um elegante e paradoxal universo. Então, a mente deixa de ser um computador de 0 e 1 para ser, na realidade, um elegante e paradoxal universo. Essa é a mente 5.0, né? Descoberta surpreendente, né? Os pesquisadores determinam que enquanto nossas escolhas e crenças parecem ilógicas, e são mesmo, né? Aquela decisão que se pensava no século passado, que o homem só tomava decisões racionais, caiu por terra, né? E muitos Nobel provando isso, né? A economia, a neuroeconomia, né? A neurociência,
O neuromarketing vem mostrando essa falta de lógica das decisões humanas, mas com a cognição 5.0, com a economia e o direito 5.0, tudo que parece lógico hoje, em um nível quântico, elas vão poder ser previstas com uma precisão surpreendente. Nós vamos prever a decisão e as ações humanas de uma maneira surpreendente, né? A implicação é que o pensamento humano não é um bug, como muitos pensavam, mas é uma característica quântica. Eu gosto de repetir isso. O pensamento humano não é um bug, mas uma característica quântica, né? Essa, essa nova era vem quebrando algumas realidades que nunca nas eras antigas se imaginava, né? As descobertas fundamentais, por exemplo, a dualidade, né? Partículas que podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. E isso não é o professor Barnabé que está falando, mas é o Prêmio Nobel de Física de 2012, que comprovou é, essa característica em que as partículas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Outra característica forte da ciência quântica, das revelações dessa ciência, é a não localidade, né? Partículas entrelaçadas reagem desculpa, intensamente, mesmo que separadas por milhões de anos-luz, né? E mais, a retrocausalidade. Isto é outro paradigma que assusta a todos nós, né? Essa retrocausalidade são simulações que mostram fótons capazes de se mover para trás e para frente através do tempo. Então, a retrocausalidade, que alguns fakes dizem que o homem vai poder andar para trás e para frente, mas o que é de verdade? Que existem simulações que mostram que fótons são capazes de se mover para trás e para frente no tempo. Isso são as características nesse novo período. Tem se falado, às vezes, tem se ouvido falar sobre o 6G, né? Mas pouco se tem ideia da capacidade do 6G, né? O 6G não é uma melhora, desculpa, não é uma melhora, o 6G não é uma melhora do 4G, do 5G. O 5G, aliás, que ainda nós não dominamos muito, né? Mas, na realidade, essa nova era da tecnologia 5G vai transformar em realidade a virtualização que vai permitir a criação de uma espécie de sexto sentido. Veja só, gente, o 6G, a virtualização do 6G, irá permitir a criação de uma espécie de sexto sentido para o ser humano, né? O professor Dr. José Carlos Câmara Brito, da Inatel, né? Inatel é Instituto Nacional de Telecomunicações, é que fez essa pesquisa e fez essa afirmação. Mas o 6G vai transformar algumas técnicas, algumas tecnologias que nós conhecemos hoje com uma precisão muito maior. Uma delas, a holografia, né? Que é a captura e transmissão e em 3D em tempo real, né? Em tempo real, nós vamos poder fazer com que a holografia ocorra. Vocês imaginam que o mesmo político pode estar em 10 palanques diferentes fazendo o seu comício, né? Graças ao 6G, né? A internet tátil, né? A transmissão pelo toque permitido em emular forças e texturas à distância. Isso já existe há um certo tempo, mas existe a cada vez mais a sintonia fina da internet tátil, né? E, mais do que nunca, a comunicação de chip para chip, né? O avanço de cidades inteligentes, de novas funcionalidades industriais,
e logo, logo, e já está se falando aí no horizonte próximo, o fim do uso do smartphone, né? Que será substituído exatamente por as novas tecnologias. Portanto, gente, o Homo sapiens passa a ser mais sapiens e menos homos. Ficaremos este conceito do Homo ficar mais sapiens passa pelo conceito central, que é a interação entre o Homo sapiens e a inteligência artificial. Não é apenas uma ferramenta, mas um catalisador evolucionário, gerando um novo ser com capacidades expandidas. Cada vez mais, os cientistas acreditam nessa integração do Homo sapiens e da inteligência artificial, né? Não como uma ferramenta, como muitos pensam, mas um catalisador evolucionário. A inteligência artificial vai catalisar uma evolução do Homo sapiens para um novo estágio, né? Gerando um novo Homo sapiens, muito mais Homo, muito menos Homo e muito mais sapiens, não é? Existe a Universidade do Vale do Silício, né? Essa universidade fez um estudo e projetou o futuro em 3 períodos, né? O que essa universidade imagina? A singularidade tecnológica, que é o momento hipotético em que o desenvolvimento da inteligência artificial provocará alterações profundas na sociedade. A interação entre o Homo sapiens e a inteligência artificial deverá gerar um novo Homo sapiens, mais sapiens como Homo, como nós dissemos, né? E essa fonte, né, que é a fonte do Vale do Silício, Singularity University, lá da Califórnia, ela faz essas 3 previsões futuras, né? Em 2034, as conexões entre o córtex, desculpem, o córtex humano e a nuvem, né? A inteligência artificial soluciona problemas científicos complexos, né? Se prevê o fim do câncer e da pobreza, né? Pela capacidade de produção de bens econômicos. Em 2036, o tratamento da longevidade estende-se para 30 a 40 anos. Cidades inteligentes se escalam globalmente, né? Nós já vimos aí algumas notícias do presidente da China e o presidente russo falando em longevidade, né? E está aí a ciência comprovando que até 2036 a idade deve ampliar mais 30 a 40 anos, né? E a última previsão feita pela Singularity é que em 2038 o dia e a, o dia e a dia já não é mais reconhecível, né? O dia a dia do ser humano deixa de ser reconhecível, né? A realidade virtual e a inteligência artificial avançam em todas as partes da nossa vida. Claro que teremos desafios, né? E quais são? A transição para a era da superinteligência artificial e a cognição aumentada apresenta desafios sem precedentes que exigem uma arquitetura social e ética robusta, né? E daí falando naqueles pilares da economia, do direito e da cognição, né? Um dos desafios é o controle e alinhamento. Como garantir que uma superinteligência artificial, e elas já estão nos laboratórios e muitas já em experiência, né? A superinteligência artificial vai ser a inteligência das inteligências, né? E que ela permaneça alinhada com os valores e os objetivos humanos. Também os impactos socioeconômicos que vão gerar esse novo período, né? É, que tem que se preocupar com o gerenciamento das disrupções no trabalho, né? As disrupções no trabalho, que já é uma realidade nessa era digital, passará a ter uma velocidade muito maior
na era quântica nesse período, né? E mais ainda, o respeito e o cuidado na privacidade e na tomada das decisões sociais, né? Respeitar a individualidade nessas tomadas de decisões. E a governança global, né? A necessidade de uma regulamentação global, porque o mundo, com essa nova era quântica, não haverá mais divisas geopolíticas, né? As divisas geopolíticas de um país para o outro serão substituídas por divisas geomentais, né? As línguas serão uma só, né? A moeda será uma só nessa era quântica. E a governança global é fundamental, a necessidade de regulamentar de forma global, como já foi discutido por várias entidades, como a OpenAI, a ONU, a União Europeia, para gerenciar a cooperação e evitar riscos existenciais, né? Mas a jornada da cognição, da sobrevivência que nós surgimos há 200 mil anos, a criação da nossa própria realidade continua. Vamos lembrar que quem cria a realidade futura, como sempre foi criada, foi o Homo sapiens, né? E a jornada da nova cognição, da sobrevivência para a criação de uma realidade própria, continua. E é importante entender que o 6G não é apenas uma nova tecnologia, ele é o portal para o próximo estágio da nossa evolução. E é assim que nós temos que olhar o 6G, não como um 5G melhorado, mas não como uma tecnologia, mas como um portal para o nosso próximo estágio de evolução. Dos grupos de pesquisa que eu pertenço, todos têm acreditam nessas três condições para nós vivermos esse século XXI. Para a gente conseguir sair do século XX e ir para o século XXI e sobreviver com louvor nesse século XXI. Nossos pesquisadores, companheiros e eu acreditamos que três conhecimentos são fundamentais para sobreviver nesse século. O primeiro é aprender a desaprender. É dolorido, quem já tentou isso sabe como é difícil aprender a desaprender. Mas é fundamental nessa nova era, onde uma verdade de manhã ao meio-dia, esse paradigma é quebrado por um novo paradigma. Então, aprender a desaprender é fundamental. Outra função importante é aprender a fazer perguntas, principalmente para as inteligências artificiais, e ouvir as suas respostas. E, por fim, aprender a descobrir fakes. Eu estou aqui propondo a leitura de dois artigos científicos que viraram artigos de revista, dessas duas revistas, escritas por mim, pela professora Alessandra e pelo professor Manolo, que é Economia e o Direito 4.0, as relações econômicas e jurídicas numa perspectiva evolucionária, que está lá na página 54. E esse artigo que humildemente eu apresento. Eu sei que nós estamos sendo ouvidos por uma professora de Direito Internacional competentíssima, mas esse artigo nós falamos do comércio internacional é, do século XXI, né? Do capitalismo industrial ao capitalismo 4.0. Aqui são algumas obras, professor Almir, que eu estou aproveitando para exibi-las, não é? Já estou preparando a quinta edição do meu livro de Introdução ao Direito Econômico, lá pela Saraiva. E, por fim, bem-vindos todos vocês à Era Quântica, né? E até os 26 anos do século XXI. Maravilha. Parabéns, professor. Excelente. Excelente. Professor Eu Manolo, espero quer fazer que alguma consideração? deu tempo aí para a gente. Eu dei uma corridinha, mas está Ótimo. descompartilhado já, não é? Maravilha. Está. Ok. Nós estamos dentro do tempo. Isso Que Estamos aí. bom. dentro do Obrigado, tempo. obrigado, obrigado. Nós, rigorosamente, ainda temos uns 12 minutos, né? Ótimo, muito bem. Tem aqui É, algumas Bom, professor perguntas. Barnabé, não há como, eu, ouvindo o colega,
eu não me lembrar de livros como Admirável Mundo Novo, livros como 1984, dessas inteligência artificial aí limitando a liberdade do ser humano, limitando a capacidade dos nossos do pensar, né? Será esse o caminho, professor? Professor Manolo, eu não acredito nisso. Eu acredito que o Homo sapiens, e mostrou aí até a era que nós estamos hoje, né? Não sei a era, vamos ter que construir pontes para a nova era, mas até a era de hoje, o Homo sapiens sempre construiu a sua próxima era, né? Eu não acredito que ele vai construir uma era de autoeliminação. Eu acredito muito em alguns princípios, como eu comecei no começo, e um deles é o amor, né? E se nós criamos a inteligência artificial, nós criamos com a característica do Homo sapiens, inclusive com amor, não é? Então, as superinteligências artificiais comprovam isso. Então, nós não temos que ter medo da superinteligência, mesmo porque nós também não seremos o que somos hoje. Eu acredito na singularidade, Manolo. Eu acredito que nós teremos uma miscigenação da inteligência artificial e do Homo sapiens para um novo Homo sapiens, né? Como nós tivemos em todo o período que nós fizemos dessa caminhada da humanidade, e essa história da humanidade é importante para ver que a cada período o homem fica mais competente, mais inteligente do que o período anterior. E ele passa por mutações genéticas, inclusive, né? Eu gosto de lembrar que na minha geração a gente nascia com tal de dente siso, ou dente da raiz, né? Ou dente do juízo, e que hoje essa juventude não nasce mais por quê? Porque o desenvolvimento biosistêmico, biológico, estrutural, fisiológico nosso, eliminou porque nós não usávamos mais esses dois dentes. E isso vai acontecer com o Homo sapiens e a miscigenação dele com a inteligência artificial, né? Não como o nosso grande e o mais rico homem do mundo está querendo pôr uns chips embaixo da pele, não acredito que seja por aí. Mas eu acredito muito nessa miscigenação e que nós vamos incorporar a inteligência artificial para ser um novo ser humano. Essa foi a mensagem, pelo menos, que eu quis deixar hoje. Maravilha, Excelente, professor. Professor Almir, coordena aí maravilha. as Obrigado. perguntas. Obrigado, professor Manolo. Tem aqui algumas perguntas que eu gostaria que fossem formuladas naturalmente de forma objetiva pelo Afonso, depois pela Mariluce, depois pela Nilza e mais por alguém que porventura queira fazer uso da palavra levantando a mão aqui na tela. O Afonso, você quer formular sua pergunta diretamente, por favor, de forma bem sintética, esteja à vontade. Depois a Mariluce fará também durante. Ah, sim, bom dia. Bom dia, Afonso. Pode abrir a câmera também e se identifique, por gentileza, Afonso, de onde você é. Se É, apresente bom dia, brevemente. meu nome é Afonso, sou aluno aqui da UF Campus, aí eu estou acompanhando a palestra. A minha Maravilha. pergunta é só Bem-vindo. para essa questão da longevidade do ser humano. Como que a inteligência artificial ela vai contribuir nesse sentido? Seria na questão da desenvolvimento humano, na questão da saúde, nível de tecnologia, as pessoas terem uma vida mais longa? Você é aluno da USP de que Obrigado. curso, Afonso? Não, UF, Ah, UP, ok. De que curso você? economia. Economia, pois não. Professor É, Banabé está com você. muito inteligente a tua pergunta, parabéns, Afonso. E uma boa pergunta como economista, nós economistas temos que se preocupar em que quanto maior for o número da população, maior a responsabilidade nossa de produzir bens econômicos, não é? Quando aumenta a idade e a procriação, reprodução humana continua, claro que aumenta a população. Hoje nós já passamos de 8 bilhões de pessoas. Mas a resposta, muito obrigado pela colher de chá da resposta, ela é simples. A inteligência artificial na área de saúde está desenvolvendo tanto, Afonso, que eu sou um exemplo, eu tenho 77 anos e ainda sou presidente
de uma fintech e presidente de uma startup de saúde com 77 anos, né? E continuo dando aula, para tua informação, agora em EAD, mas continuo dando aula e continuo fazendo minhas pesquisas. Eu certamente a geração anterior à minha dificilmente conseguiria chegar aos 77 anos produtivo. Eu não sou o resultado de mim mesmo, eu sou o resultado de um desenvolvimento de saúde, de um desenvolvimento alimentar, de um monte de influências que me levaram a isso, né? E eu não vou falar aqui, mas um exemplo até melhor do que eu está aqui, o professor Manolo, o professor Almir, o professor Manolo, que é hoje a pessoa que substituiu o professor dele, que era o professor Delfim Neto, que passou o bastão para ele, está em pleno vigor. Antes de começar, ele já estava falando que está indo lá para os Estados Unidos, enfim, com a família, mas sempre pesquisando, sempre escrevendo, dando aula até hoje lá na USP, aí, como professor sênior, sem ganhar nada, por sinal, né? E o professor Almir também, em plena atividade, líder lá da FIA, organizando eventos como se fosse um menino de 15 anos, né? Então, nós somos exemplos, e outros, nós somos exemplos, Afonso, que a inteligência artificial, junto com tudo mais, nos trouxe até aqui. E eu estava aproveitando a tua pergunta, Afonso, para te responder, que essa apresentação que eu fiz muito melhor do que se eu fizesse, foi feita por uma inteligência artificial. Então, você vê que eu não só divulgo a inteligência, como eu a uso para o meu bem. É, quando hoje eu ministro aula, eu obrigo todos os meus alunos a usar inteligências artificiais diferentes para responder as perguntas que eu faço. Então, isso para mostrar para você, Afonso, e a inteligência artificial está desenvolvendo em todas as empresas. Não existe pequena, média ou grande empresa que não use inteligência artificial para aumentar a sua produtividade. Aquelas que não usam vão quebrar, né? Vão virar Kodak, como virou a Kodak no passado. Então, hoje, as inteligências artificiais, e muitas estão usando superinteligência. Não existe, hoje, a inteligência artificial passou a ser um instrumento de sobrevivência, com a vantagem que ela, aprendendo com ela mesma, ela agradece a informação do ser humano, mas ela conversa com elas. Hoje, quando você está com o teu celular desligado, a inteligência artificial está te ouvindo e ouvindo todos os outros celulares e misturando e organizando essas informações. Então, é esse conhecimento que é importante nós temos para entender o novo mundo. E você que está pegando esse bastão, você tem que entrar de cabeça nessa economia quântica para poder ser um dos líderes dela. Maravilha, professor Barnabé. Legal. Aliás, bem posicionado, porque no programa da FIA Business School Gestão Empresarial e PME, nós estamos lançando, irá ao ar agora, já ainda em dezembro, um programa chamado Programa de Aceleração do Crescimento da Pequena e Média Empresa. Isto, os colegas de inteligência artificial, os colegas de TI, tiveram um papel fundamental nos pilares de crescimento da pequena e média empresa Perfeitamente. que nós estamos levando ao ar ainda este mês, mas que será efetivamente implementado em 2026. Parabéns. Olha, Almir, diga aos seus professores que quando você. Eu estou à disposição deles para trocar algumas ideias nessa minha linha de pesquisa sobre a utilização da inteligência artificial. Maravilha, maravilha. A Marilúcia Durante também fez uma observação. Marilúcia, você também, sinteticamente, por favor, já estamos faltando 3 minutos para as 13 horas, mas temos tempo para a sua pergunta e talvez para a da Nilza também. Vamos lá. Obrigada, professor Almir. Bom, primeiro, parabéns, professor Barnabé, pelas pesquisas aí, pela jornada. Não o conhecia, mas gostei muito do conhecimento. A minha pergunta é muito simples. Eu sou formada em administração de empresas, sou agora aluna do CAPEX, da FIA. E a gente fala muito sobre o capitalismo, né, que sobrepôs em todas as eras muito do social e do humano, né, prevaleceu o dinheiro. E nessa era quântica, qual que é a sua opinião sobre essa questão econômica sobrepor o social e o humano? Muito obrigado pela tua pergunta.
Primeiro, eu quero fazer uma correção de complementação. Quando eu falo em economia, eu falo economia com a visão universal, ou seja, em Portugal, não sei se você sabe, tanto a administração como a contabilidade faz parte da economia. Quando eu falo em economia 0.0, eu incluo as ações administrativas ou a ciência administrativa e as ciências contábeis. Então, só para deixar claro para você, quando eu falo economia 0.0 a 5.0, está embutido aí essas duas outras ciências. Em Portugal, por exemplo, não sei se você sabe, mas você é minha convidada, porque eu, Manolo, somos fundadores da primeira a Associação Lusófona do Mundo, que é só formado por economistas, mas economistas no conceito português, em que engloba administradores e ciências contábeis, né? Só o Brasil que a gente separou um pouco. Segundo, que eu quero te passar um conceito de economia que muitas vezes não é lembrado nas faculdades de administração. A ciência econômica é aquela que cuida para atender as necessidades humanas. Então, para a gente ser mais simples, a hora que uma criança busca o seio de uma mãe, além de ser uma ação biológica, fisiológica, é uma ação econômica. Economia não tem nada a ver com direito. Passa uma imagem errada. O dinheiro foi uma métrica criada por homem para aumentar a velocidade da produção de bens e da troca dos bens. Então, o capitalismo não tem nada a ver com dinheiro. O capitalismo é a competência de produzir mais bens econômicos. Claro que com a evolução da cognição, a forma de produzir e distribuir esses bens econômicos estão sendo cada vez maiores. Mas a grande verdade é que a humanidade, até 30 anos atrás, na era industrial, não tinha competência de produzir todos os bens econômicos na mesma velocidade que nasciam as pessoas. Então, essa teoria os economistas chamavam a teoria de Malthus. Mas há 25 anos atrás, um prêmio Nobel derruba a teoria de Malthus, e pouca gente sabe que a teoria de Malthus já era. E desenvolve a nova teoria do crescimento econômico, desenvolve uma forma em que o paradigma de Malthus caiu, porque quanto mais gente, melhor, na nova teoria do crescimento econômico, que se baseia na inovação, que é a base. A inovação é a base o conhecimento é a base da inovação, a inovação no conceito de lucro, mas não de lucro taxado na era marxista, né? Mesmo porque Marx está superado e todos os outros do século XX são muito bons, mas estão que estar guardados no meio. Porque na era do conhecimento, milhões de paradigmas que se acreditavam na ciência. Por isso eu te sugiro, consiga essa revista de comércio exterior, Capitalismo Industrial para o Capitalismo 4.0, que você vai ter uma percepção melhor do que será. E mais do que isso, acaba-se as moedas, terá uma moeda mundial, uma língua mundial e acaba-se as fronteiras. Então, Pátria Amada Brasil, aqueles conceitos do século XX serão superados para a nova era. Ou a humanidade vai ser uma só, né? Como Cristo já ensinava que eram todos irmãos, e vamos distribuir os pães iguais, e vamos ter competência agora de distribuir, porque nós vamos ter competência para produzir para todo mundo. Maravilha, professor Bernabé. Já estamos 13 horas e 2 minutos, mas como eu prometi a Nilza, você está conectada? Gostaria de perguntar. Você tem 32 segundos para perguntar e o professor tem mais 32 para responder. Tá bom. Estou sim, obrigada. É que as perguntas são instigantes, né? Nilza, por favor. Eu quero agradecer a vocês todos aí que proporcionaram essa aula para a gente. O professor Barnabé, brilhantíssimo. Muito obrigada pela aula. Professor, esse é um tema que me instiga há um tempo e me preocupa muito, muito mesmo, a questão da individualidade do ser humano. Você poderia se apresentar, Nilza? Desculpem, eu sou jornalista e sou assessora de imprensa, mas eu sou uma amante da economia. Tenho filho economista, enfim, e é por isso que me interessam essas discussões. Então, professor, eu tenho me preocupado, eu sei que é impossível
parar essa evolução e essa possibilidade da gente meio que se fundir a uma inteligência artificial, a gente humano, criando aí o novo sapiens menos homo, mas me preocupa a questão da individualização. A gente vai perder as características que nos tornam únicos. Como que o senhor vê isso? Nossa, essa pergunta de colega para colega, de jornalista para jornalista. Ô, Almir, você vai me dar É. uns 5 minutos a mais, pelo menos, porque Não, essa 30. pergunta é muito inteligente, muito bem Tá bom, um colocada. minuto, um minuto, um Tá minuto. bom. Sou economista e sou jornalista também, Nilson, e excelente a tua pergunta. Você vai perceber depois esse material, a Monique vai distribuir para todos vocês, você vai perceber na era quântica em que vai existir uma tendência de globalização até para a sobrevivência humana. Hum, É, Nilza, eu sou dessa escola austríaca, da escola da individualidade. Eu não acredito que nenhum ser humano evolua pelo outro. A evolução é solo, né? E você tem que respeitar a evolução de cada um. hum, Eu não acredito que vai ter um computador que vai falar como nós vamos evoluir. Eu não acredito hum, nisso. Só que nós não temos ainda esse estágio de consciência de respeitar a individualidade, né? Se nós tivéssemos, talvez a teoria do Marx daria certo, né? Então, o que eu acredito que com a singularidade, é onde o Homo sapiens se transforma em mais sapiens do que homos, a individualidade vai exercer de forma coletiva. O que eu quero te hum, dizer é o seguinte: todos nós teremos o mesmo grau de consciência e seremos iguais. Porque hoje as nossas diferenças são graus de consciência diferentes. A inteligência artificial vai colocar toda a humanidade no mesmo patamar. Então, todos serão respeitados na individualidade coletiva, porque todos serão iguais, pelo grau de consciência que todos alcançarão, né? Eu sou biota, acredito nesse princípio, que o retorno da humanidade será a unidade. E quando nós chegarmos à unidade, nós chegaremos todos juntos. Ninguém fica para trás nesse processo de evolução. E acredito que a inteligência artificial é um dos modelos para levar à singularidade. Não sei se eu Maravilha. respondi. Eu estou aqui sendo cutucado pelo Almir, viu, Nilza? Mas olha, depois a Mônica pode passar, ela tem autorização de passar o meu e-mail, o WhatsApp, estou à disposição de todos vocês para discutir mais esse assunto que me empolga muito. Ô, Milton, meu deputado Milton, um abraço, obrigada. prazer em vê-lo. Maravilha, Guanabé. Eu gostaria só de dizer a todas e a todos que, para nós, essa parceria com a Ordem dos Economistas do Brasil, a FIA, Business School, especialmente o Núcleo Gestão Empresarial e PME, é uma parceria exitosa. Eu quero agradecer, encerrando esse último evento do ano, agradecer ao professor Manolo, naturalmente, estou agradecendo à Ordem dos Economistas e todos nós que participamos desta nossa gloriosa ordem por esta parceria e que no ano de 2026, se Deus quiser, retornaremos ainda com mais vigor do que temos tido até aqui. Antes de dar por encerrado e passar a palavra para o nosso presidente, professor Barnabé, agora passaria para as suas considerações finais para que o presidente, então, encerre os nossos trabalhos. Almir, mais uma vez, parabéns pela tua liderança. Nos orgulha muito de ser seu parceiro na vice-presidência da Ordem dos Economistas. Estamos aí já há mais de 4 anos juntos e você é um baluarte da valorização da Ordem dos Economistas do Brasil e um dos que, junto com o professor Manolo, pensamos de forma eclética, diferente. Eu fico feliz quando uma jornalista participa. Não existe mais ciência ou uma administradora participa, porque não existe mais a inteligência individual. Ela tem que ser a interface das ciências, né? Mas muito obrigado, Almir. Um bom Natal para todos e muito obrigado pela participação das perguntas e de todos que nos acompanharam até agora. Obrigado.
Muito obrigado. E eu quero aproveitar também para desejar um Feliz Natal e um ano novo muito próspero, com saúde, com paz, com todas as suas famílias. Professor Manolo, presidente, depois que o presidente fala, nós silenciamos. Presidente, a palavra está com Vossa Senhoria para encerramento formal dos nossos trabalhos. Obrigado, queridos. Bom, dizer que é uma honra para mim poder abrir e fechar este maravilhoso evento, o EB, com a FIA, né? É, Vendo aqui a foto, também vi o nosso querido professor Dutra, também Isso. um dos nossos baluartes na Ordem dos Economistas do Brasil. Temos um grupo pequeno na Ordem dos Economistas do Brasil, mas extremamente atuante. Estamos atuando em muitos campos. E é um grau enorme de satisfação ver um conjunto de amigos e de amigas participando mensalmente, às vezes quinzenalmente, deste momento OIB-FIA. Então, eu parabenizo o professor Almir pelo sucesso que tivemos neste ano de 2025. Tenho certeza que esse sucesso será maior em 2026 e permanentemente contamos com vocês, que estão sempre nos prestigiando, prestigiando a Ordem dos Economistas do Brasil, prestigiando a FIA, e, nesse sentido, um enorme abraço e um feliz Natal, próspero Ano Novo e até o próximo Momento OEB. Feliz Natal para todos, que os sonhos se realizem. Grande Obrigado, abraço. Manolo. Obrigado, obrigado, queridos. Um abração a Até todos e a logo. todas. Super Tchau, abraço. tchau. Tchau.